Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero inicialmente falar da minha satisfação, alegria de poder estar com vocês esta noite, neste seminário à luz da Bíblia. Ou seja, um seminário em que a palavra de Deus é que ilumina, que esclarece para nós aquilo que precisamos. Então é uma satisfação. Eu quero agradecer o convite do pastor Josenil Júnior. Eu vou fazer a apresentação rápida dos dois livros, as duas obras que eu escrevi. Por graça de Deus, o Senhor tem me direcionado para a área da defesa da fé, a apologética cristã. Então, a primeira obra é uma obra de introdução à apologética. Nós trazemos aqui algumas áreas que dialogam com a teologia cristã. Então, a filosofia, a história e a ciência são áreas de estudo acadêmico que funcionam bem em diálogo com a teologia. Aqui nós tratamos dos argumentos principais para a existência de Deus, os argumentos filosóficos. Tratamos também da confiabilidade da Bíblia, do ponto de vista da historiografia, das evidências internas e externas. Tratamos da divindade de Jesus, também de um ponto de vista filosófico e histórico. Falamos sobre a ressurreição de Cristo, as evidências históricas e arqueológicas para a ressurreição. Então é um material interessante de apologética cristã, né? Se chama Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. A segunda obra, ela é mais... Sim, ela foi prefaciada pelo pastor Altair Germano, pastor da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Os irmãos conhecem, ele sempre participa de alguns eventos aqui em Natal. E a segunda obra se chama A Filosofia no Decálogo. Decálogo são os 10 mandamentos. E nós tratamos de um dos argumentos principais para a existência de Deus, que é o argumento moral, a partir de um documento bíblico chamado 10 Mandamentos. Então, nós analisamos 10 mandamentos a partir de uma perspectiva filosófica, mostrando que é possível sustentar cada um daqueles dispositivos da lei do ponto de vista da filosofia. E assim nós mostramos, nós provamos, não é? Argumentamos filosoficamente e teologicamente que o argumento moral, ele é um argumento que não tem condições de ser refutado. Ou seja, é o argumento mais forte para a existência de Deus. E nós trazemos essas evidências utilizando cada um daqueles dispositivos da lei, que são os 10 mandamentos. Então, o título é A Filosofia no Decálogo, Evidências para o Argumento Moral. Este foi prefaciado pelo pastor Tarsus Licurgo, que é um grande apologista cristão aqui da nossa cidade. Então, está aí, os irmãos que tiverem interesse, além de ser barato, não sai caro. Vamos agora para o nosso tema, o tema que nos coube no seminário. Eu estou aqui com um documento que foi trazido como orientação do nosso pastor-presidente, e ele tem como título A Sã Doutrina e as Ideologias do Mundo. Está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele se intitula assim: Um conflito histórico, a doutrina de Deus e as ideologias do mundo. Vocês viram isso na palestra anterior. O segundo tópico tem como tema Distinguindo as Ideologias. E aqui ele traz algumas dessas ideologias. São várias, mas ele traz algumas. E vocês viram, não é? Por exemplo, hedonismo, aborto, descriminalização das drogas, ideologia de gênero, materialismo, socialismo e comunismo. Então, aqui são algumas dessas ideologias do mundo. Tem muito mais, né? Porque o inimigo de nossas almas, ele é especialista em criar, ele é criativo, armas, ferramentas que vão de encontro à palavra de Deus.
Hoje nós vamos tratar do terceiro tema, irmãos, que tem como título Contrapondo as Ideologias Diabólicas. Então, se você já viu um pouco de cada uma delas, agora nós vamos verificar como contrapô-las. Como é que nós podemos fazer uma refutação dessas ideologias? Obviamente, nós não vamos fazer isso ponto a ponto, porque cada uma delas daria um curso, não é? Mas nós vamos fazer isso de uma maneira geral, e é possível fazer isso de maneira geral ou generalizada. Até porque essa palavra ideologia, ela necessariamente não significa algo que está presente na realidade ou algo que funciona. Não, ela é uma ideia. Por ser uma ideia, na maioria das vezes, a ideologia ela é utópica, de utopia. O que é utopia? Utopia é aquilo que você vislumbra lá na frente, mas que é inalcançável. Nunca será realizado. Utopia é isso. Então, a maioria das ideologias, elas são utópicas. Você diz que vai chegar, mas nunca chega. E nunca chega por quê? Porque é utópica. Utopia é algo que não se realiza. O contrário da utopia é a realidade, porque está na sua frente, palpável, e não tem como você dizer que não, porque está ali, pronta, presente. Então, essa é a diferença maior que nós verificamos entre um pensamento que é chamado também de progressismo, de um lado, que é um pensamento mais utópico, e do outro lado, um pensamento que nós chamamos de conservador. Por quê? Enquanto a ideologia ela é utópica, o conservadorismo, ele defende aquilo que já foi testado pelo tempo, aprovado e que funciona. Então, ele olha para as coisas que funcionaram historicamente e defende a sua manutenção, quer mantê-los. O exemplo mais clássico é a família tradicional. E o que é a família tradicional? É o pai, a mãe e a sua prole. O pai, a mãe e os filhos. Esse é o modelo da família tradicional. Desde o primeiro homem e a primeira mulher, até o último, ou seja, até a última pessoa que morreu. Este é o modelo que funcionou. Então, o conservador, ele olha para esta tradição, aprova, porque não tem como contrapô-la, os fatos estão aí para mostrar o seu funcionamento, e defende. Olhou para o modelo, viu a funcionalidade dele e defende ele. Então, essa é a grande distinção entre de um lado o progressismo e do outro lado o conservadorismo. Por causa disto, dessa perspectiva conservadora, nós podemos dizer que ele, o conservadorismo, ele está mais próximo do que a palavra de Deus instrui. Está bem mais próximo. E a outra perspectiva progressista, não. Por quê? Porque ela quer ficar testando. Vamos testar para ver se funciona? E aí todos os testes só dão negativo. Aí é onde está o problema, não é? Então, irmãos, trazendo agora a discussão na sequência do tópico que nos coube, há uma introdução aqui que coloca da seguinte forma. Eu vou lendo algumas expressões e vou comentando para clarificar aos irmãos isso aí. Ele diz assim: no tempo da igreja primitiva, Paulo discutiu com filósofos epicureus que valorizavam o hedonismo, o prazer, não é? O sentido da vida como aquilo que satisfaz, como o prazer. Não seria o prazer simplesmente o prazer nesse sentido que hoje nós atribuímos como um prazer deliberadamente voltado para a questão do pecado desenfreado. O hedonismo necessariamente não é isso. No entanto, ele enfatiza que para que haja sentido na vida, na existência, é preciso haver uma satisfação pessoal. E o homem ele tem que buscar isto. Então, pode ser que haja alguém que defende o hedonismo, mas que necessariamente não é um prostituto, não é um alcoólatra, mas ele está buscando o sentido da sua existência
nenhuma satisfação pessoal, certo? Então, no final das contas, ele concentra a razão da sua existência nele mesmo. É aquilo que o ser humano sempre buscou, que é a chamada autonomia. E nós sabemos, pela experiência, que ninguém é autônomo. A gente acha que é, né? Quando começa a trabalhar e o dinheiro cai na conta, não depende mais de papai e mamãe, mas não é. Por que não é? Porque ninguém é uma ilha. Há uma interdependência entre os seres. E no final, há uma dependência maior, absoluta, que é a dependência de Deus. Então não há como você dizer assim, sou um ser autônomo, dono do meu próprio nariz e posso fazer o que eu quiser. Não, ninguém pode fazer também o que quer. Esse é outro princípio da vida, que às vezes a gente se engana quando está naquela fase juvenil, não é? Achando que quando tiver seus próprios recursos, poderá fazer o que quiser. Não, ninguém faz o que quer. Só tem uma pessoa que faz o que quer, mas ela só faz o que quer até o dia em que ela é impedida. Quem é essa pessoa? O criminoso. Ele olha para aquele objeto e diz assim, eu quero. Aí diz, vou roubá-lo, né? Vou subtraí-lo, vou pegá-lo para mim. Mas aí ele cometeu um crime. Um dia ele será pego. Ele olha para a pessoa, olha, às vezes a gente está tão chateado com a pessoa que diz assim, a minha vontade é de matar. Mas isso é apenas uma expressão, porque a vontade e o desejo mesmo de matar não está presente. Mas está presente aonde? No criminoso. E quando ele executa, ele paga pelo seu erro. Porque ninguém pode fazer o que quer, irmãos. Então essa história de hedonismo não se sustenta. Em última instância, o hedonismo não se sustenta. E os epicureus, de um filósofo chamado Epicuro, ele tinha essa filosofia de vida. O outro grupo eram os estoicos, os quais eram materialistas. Então é a versão grega, né, do materialismo. E o materialismo vocês viram também aqui, pelo menos está no tópico anterior, que é a redução do significado da existência à matéria. A matéria, quando a gente fala, é a essência física, a questão puramente material, que pode ser percebida pelos sentidos. Sentidos aqui eu estou falando os 5 sentidos mesmo. Visão, audição, olfato, tato e paladar. É uma questão totalmente reduzida à experiência empírica, material. Então a vida ela está reduzida a isso. Essa é uma perspectiva materialista. Você quer explicar tudo do ponto de vista material. Essa era a proposta dos estoicos. Então, de um lado você tinha os epicuristas, ou epicureus, e do outro lado você tinha os estoicos. Abra sua Bíblia aí, nessa passagem. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Ele estava na cidade de Atenas, o apóstolo Paulo, no Areópago, também chamado Colina de Marte. Era um local em que os oradores se encontravam para fazerem as discussões filosóficas. E o apóstolo diz assim no versículo 16, enquanto ele os esperava, Silas e Timóteo, né, estavam esperando, em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, uma hora Paulo estava na igreja, né, da época, no templo da época, que era a sinagoga, para disputar com os religiosos. Outra hora ele estava onde? Na praça. E aí não era para discutir com os religiosos, era para discutir com os filósofos. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, disputavam, discursavam, debatiam com ele. E uns diziam, o que quer dizer este paroleiro, no caso esse tagarela, não é? Esse papagaio. E aí por que apelidaram Paulo assim? Ele diz assim, ó, parece que é pregador de deuses estranhos
Por que deuses estranhos? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Aqui cabe uma nota, irmãos, a nota de rodapé. Qual é a nota de rodapé? É que todas as pregações, todos os discursos de Paulo, eles terminavam com a ressurreição. Paulo fazia questão de trazer este fato, porque era um fato. Para o apóstolo isso era inquestionável. Era o ponto culminante, ponto-chave, era a base. E aí, considere a sequência. Tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Porque, irmãos, aqui, eles estão dizendo, já que você está trazendo para nós algo interessante, do ponto de vista da filosofia, viu? Então nós vamos lhe dar o púlpito para você falar. Esclareça para nós que doutrina é essa, que ensino é esse, que instrução é essa. E aí ele diz assim, no 20, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. Ele diz, estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, estava escrito ao Deus desconhecido. Vou puxar outra nota aqui. Na expressão grega, theos agnostos. Porque a palavra conhecer no grego é gnose, ou conhecimento, gnose. E aí o desconhecimento, o não conhecimento, é o agnose, porque o prefixo de negação, a, né? O a é um prefixo de negação. Então, se gnose é conhecimento, agnose é não conhecimento, não saber. Então, o que era que estava escrito lá naquele altar? Theos, que é o termo grego para Deus, o termo genérico para Deus. Agnostos. E por que que os atenienses fizeram isso? Tem um autor de missiologia chamado Dom Richardson. Ele foi missionário. Os moradores primitivos daquela região eram conhecidos como os cortadores de cabeça. Quem ia para lá ficava sem a cabeça. E ele foi para lá como missionário, ele, a esposa e um filhinho recém-nascido. Deus chamou, ele foi. E ele escreveu um livro intitulado O Fator Melquisedeque. Nesse livro, a tese que ele traz é a seguinte: Deus, ele não apenas preparou o evangelho para o mundo, ele também preparou o mundo para o evangelho. Deus preparou o evangelho para o mundo? Amém, é ponto pacífico entre nós. Mas ele também preparou o mundo para o evangelho. Como assim? Porque em todas as culturas, seja elas mais primitivas, como disse um bispo australiano, né? Desde os aborígenes da Austrália até os sofisticados ocidentais. Ide ensinai todas as nações. O termo nação aí, que o evangelista Mateus utiliza, é etnia, etnos, quer dizer, etnia, povo, grupo, todos, não ficou ninguém de fora. E em todas estas etnias existe um sinal, existe uma necessidade dentro do coração humano. É por isso que as religiões existem, porque o que é uma religião? É uma tentativa ou um esforço humano em busca de Deus. Agora, olha que coisa interessante aí. Tem uma tradução da Bíblia, que você sabe, a nossa Bíblia, ela é tradução para a língua portuguesa, não é? Ela foi escrita no original, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas hoje nós estamos lendo ela em português. Pois bem, antes de Cristo, mais ou menos ali por volta do ano 400, 500, antes de Cristo, eles começaram a fazer uma tradução do texto do Antigo Testamento em hebraico para a língua corrente, para a língua principal da região, que era o grego.
Porque havia uma cidade chamada Alexandria. Essa cidade recebeu o nome de Alexandria por causa de Alexandre, o grande imperador. E nessa cidade havia uma biblioteca. Era a grande biblioteca antiga. Eles tinham todos os documentos necessários de então, inclusive o Antigo Testamento em hebraico. Porém, o idioma que eles liam era o grego. Isso é como é que a gente vai fazer? Vamos traduzir esse texto do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E essa tradução foi feita por aproximadamente 72 escribas. Por isso que ela ficou conhecida como Septuaginta, né? Septuaginta, que era a versão dos 70, a tradução dos 70. Quando eles estavam traduzindo esse texto hebraico para o grego, eles se depararam com um problema. E Dom Richardson traz isso lá no Fator Melquisedeque. Qual era o problema? É que se você for para a mitologia grega, a cultura grega, você verá que não existe um Deus. Existem vários deuses. Eles são politeístas. Zeus, Poseidon, Hera, Atena, eram vários deuses, não é? Quando eles estavam traduzindo o texto, aparecia o nome de Deus em hebraico, e eles disseram, agora a gente vai colocar que nome aqui? Nós não podemos colocar o nome de Hera, o nome de Poseidon, o nome de Atena, o nome de Zeus. Não tem como a gente colocar o nome de Cronos, não dá. E não dá por quê? Ele diz, porque a característica desse Deus do Antigo Testamento é superior a todos estes. Vocês estão entendendo? Então, qual é a solução? Ele diz, a solução é a gente encontrar um nome genérico, uma expressão genérica, que não faça referência a nenhum Deus da mitologia, mas que ao mesmo tempo esteja fazendo referência a Deus, como o único Deus, como o Deus verdadeiro, porque os judeus, os hebreus, eles são monoteístas. E aí, o termo que encontraram foi Theos. Mas os atenienses, de cultura grega, nós estamos aqui, outro ponto interessante é que aqui nós estamos dentro de um contexto em que o domínio da região está sob os romanos, porque os romanos tinham mais poder bélico e subjugaram os gregos. Os 4 generais gregos que substituíram Alexandre. No entanto, eles não puderam subjugar ou acabar ou destruir a cultura grega. Então, eles incorporaram essa cultura grega para eles. E a mitologia grega, ela veio junto com essa cultura incorporada. É tanto que o nome dos deuses gregos, eles só foram substituídos. Que inclusive é o nome dos planetas, não é? Não sei se você já fez essa relação. Terra é o nome de uma deusa. É a deusa mãe, né? A deusa Terra. A mãe Terra. Júpiter, Saturno, Urano. Lembra daquele discurso lá com o apóstolo Paulo e Barnabé? Quando ele curou o paralítico? Aí o que foi que eles disseram? Os deuses desceram até nós. E chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Júpiter é o correspondente a Zeus, que é o maior de todos os deuses da mitologia grega. E Mercúrio é o correspondente a Hermes, que é o deus dos comerciantes, o deus dos mercadores, o deus da fala, o deus da comunicação. Como Paulo era o que falava, então disse, esse aí é Mercúrio. Ele está falando em nome de Júpiter, que é o maior de todos. E por que eles se comportavam assim, irmãos? Lembra da expressão de Dom Richardson? Isso era a busca por Deus. Eles não tinham a revelação de Deus, mas estavam o tempo todo buscando, querendo Deus. E aí, como não o encontraram, e todos esses deuses mitológicos não foram suficientes para satisfazê-los, aí eles disseram, vamos levantar um altar e colocar o nome Theos
agnostos, o Deus desconhecido. Aí Paulo aproveita a deixa e diz: é exatamente esse aí que eu estou pregando, que ressuscitou. Isso aqui, irmãos, é o confronto de duas ideologias. A ideologia humana que está querendo e não alcança, que está buscando, mas não alcança, e a revelação que não é ideológica. Amém? Vamos para frente. Ele continua dizendo assim, ó: o Senhor Jesus estava provendo com sua doutrina não apenas um modo de chegar ao céu, mas também ferramentas indispensáveis para se viver na terra. Isso aqui diz respeito a uma coisa importante que muita gente esqueceu. Os crentes esqueceram, a igreja esqueceu. O quê? Há uma expressão teológica chamada mandato cultural. Essas duas palavras, mandato cultural, podem ser traduzidas como a responsabilidade da igreja de influenciar o mundo. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, criou o homem, ele disse o que para o homem? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas não disse só isso. Tem uma palavra lá que a gente passa por cima. É essa palavra mesmo. Sujeitai-a. Sujeitai-a é domine sobre ela, que ele repete, né, como sinônimo. Ou seja, faça a cultura do mundo. E aí a gente fica refém das minorias querendo ditar para nós como é que deve ser o modelo da sociedade. Não, irmãos, o modelo da sociedade já foi dado. O que nós temos que fazer é sair da caixa e dizer: é assim. Esse é o mandato cultural. A Bíblia diz, olha, no Salmo 24, vocês conhecem muito bem, de cor e salteado. Eu vou dizer só o início. Do Senhor e a sua, o mundo. Pronto. Agora vamos ver um versículo que está escondido. Porque tem uns versículos que estão aparentes na Bíblia, né? Mas tem uns que estão escondidos. Tem um que está escondido, que é no Salmo 115. Abra a sua Bíblia aí, para você não esquecer mais. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Olha, o Salmo 24 disse que a terra era de quem? Do Senhor. E agora está dizendo que ele deu ela a quem? Aos filhos dos homens. Aí agora eu pergunto, e ela é de quem hoje? Ela é de quem hoje? Era de Deus. Eu estou pegando aqui ao pé da letra, viu, as expressões? Só como forma de didática, né, de ilustração. Ela era do Senhor, mas ele deu aos filhos dos homens. E agora, ela é de quem? Vamos ler 2 versículos no Novo Testamento. Um que está lá no final da Bíblia, na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 19. Sabemos que somos de Deus. A igreja é de Deus. Aqui é indiscutível. Eu sou de Deus, você é de Deus. Mas o mundo está no maligno. Agora vamos para outro versículo. Você vai voltar um pouquinho na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Texto conhecido também nosso. O Deus deste século, Deus aqui está com D minúsculo. Deus deste século cegou o entendimento dos... Então não são os crentes, não é a igreja, é o mundo. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os incrédulos, irmãos, eles leem a Bíblia também, viu? Eles leem a Bíblia. Mas em uma disputa no Congresso, sobre o tema homossexualismo, um deputado de então, discutindo com um pastor ou com um representante do segmento evangélico, ele disse: se for para discutir usando esse livro aqui, então não dá para fazer a discussão. Por quê?
Porque este livro é um livro ultrapassado, é um livro feito por homens, é resultado do conhecimento puramente humano. Então, não me venha com esse livro, se você quiser discutir este assunto. Por que ele disse isso, aquele deputado? Porque ele jaz no maligno e porque o Deus deste século cegou o entendimento dele. De um lado você tem a ideologia e do outro lado você tem a revelação. Agora, no meio disso tudo, existe uma ordem. Faça a cultura, influencie o mundo. Sujeite a terra, domine a terra. E o que é que a igreja está fazendo diante desse mandato? Tem crente que não tem coragem nem de dizer a paz do Senhor na repartição que trabalha, quanto mais influenciar a cultura. Já pensou, irmãos? Mas vamos para frente, olha só. Ele traz uma expressão que seria o chamado para a igreja despertar, que é a contracultura, porque há uma cultura do mundo. Já que houve uma falha no ser humano em cumprir com o seu mandato cultural, e o inimigo foi quem influenciou a cultura. Então a igreja surge como a contracultura do mundo. E a expressão que aparece nessa disputa é aquela de Romanos 12:2. E não vos conformeis. Olha, irmãos, que curioso. A leitura bíblica de hoje, abra sua Bíblia aí, na leitura bíblica oficial que foi feita hoje. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e no versículo 3, ele usa o mesmo termo que ele utiliza lá em Romanos 12, que é o termo conformar. Lá em Romanos 12:2 ele diz, não vos conformeis. E aqui ele diz que se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor. Ou seja, você tem dois modelos, duas formas ou duas formas para se encaixar. De um lado, a forma do mundo e do outro lado, a forma das palavras de Cristo. E aí, você vai se encaixar em qual forma? Lá Paulo está dizendo, não se encaixe no formato do mundo. E aqui ele está dizendo que quem ensina outra doutrina não se conforma às palavras de Cristo, à doutrina de Cristo. Mas ele usa um outro termo, lá em Romanos, não aqui, mas lá em Romanos, que é o termo transforma. De um lado é conforma e do outro lado é transforma. Por quê? Porque o com é diferente do trans. São termos gregos também, viu? Com quer dizer de acordo, em junção, em harmonia. E trans quer dizer diferente, alterando, mudando, modificando. Então ele diz, não vos conformeis com o mundo, ou seja, não se adeque ao formato do mundo, mas transforme, ou seja, pegue a forma e mude, e altere. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E é somente assim, olhando para o mundo e dizendo, não se encaixa. Olhando para as palavras de Cristo e dizendo, essas sim, são as verdadeiras. Somente assim você vai experimentar o que ele diz no final do versículo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olha só aqui a expressão que ele trouxe. Imperioso, porém, que haja na contracultura cristã um jeito de viver que traduza o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos devem entender o forte conflito cultural, uma verdadeira guerra espiritual no mundo. Ah, meus irmãos, aqui tem um ponto importante. Engana-se quem acha que a disputa política atual do mundo, não é só do Brasil não, do mundo. A gente se concentra muito aqui no Brasil,
nessa batalha que está havendo, né, para o pleito de domingo. Mas se você ampliar a visão e olhar para a geopolítica, ou seja, a política mundial, você vai ver que é a mesma batalha que está se dando. Na Europa, na América do Sul, está se dando em todo canto, na China, né, no Extremo Oriente, está se dando a mesma batalha. Essa mesma batalha está se dando no mundo. Então, engana-se quem acha que esta batalha se refere à economia. Você está enganado. Não tem nada a ver com a economia. E quem escancarou isso para nós, sabe quem foi? Foi a China. Porque a China é um país comunista e capitalista. Aí você diz assim, não, mas eu aprendi na escola, meu professor de história, que o comunismo, ele odeia o capitalismo. E o capitalismo é um palavrão para o comunismo. Como é que você está dizendo que a China é comunista e é capitalista? É porque todos os experimentos para que o comunismo fosse instalado, em sua fase transitória chamada socialismo, não funcionaram, não deram certo. E você acha que esse povo, esses intelectuais, eles são abestalhados? São não. Eles perceberam que não deu certo. Eles dizem, então, a guerra não pode se dar no campo econômico, porque todas as vezes que a gente tentou implantar no campo econômico, o país quebrou. A Alemanha Oriental quebrou. A Rússia quebrou. A União Soviética, a antiga União Soviética, quebrou. A China de Mao Tse Tung quebrou. E aí, não precisa nem vir para cá, né? Para os nossos vizinhos, Venezuela, Cuba, Argentina. Não já se percebeu que quebrou? Quebrou ou não quebrou? Ou você não está assistindo ou não está vendo as notícias? Quebrou. Então, eles não vão mais nesse campo. O campo não é econômico, irmãos. Então, é o quê? O campo de batalha é o quê? É cultural. E no campo cultural, o problema está naquilo que nós chamamos de moral. E eu ouvi um cristão dizer, estão falando de um perigo que não existe. A igreja está se preocupando com um perigo que não existe. Está se referindo às ideologias. Porque uma das artimanhas do inimigo, na verdade é a principal dele. A principal artimanha do inimigo, irmãos, a principal arma do inimigo de nossas almas, você sabe qual é? É criar um nome para ela hoje, moderno. Fake news. Tem um versículo na Bíblia que fala de fake news. É o versículo que diz quem é o pai dela. Entenderam aí qual é a arma? É a principal arma do adversário. É isso, irmãos. Então, você fala de... Não, porque tem um candidato que é a favor do aborto. Se este candidato está comprometido com a artimanha maligna, que vai interferir nos costumes, na moral, o que é que o seu grupo político vai dizer? Isso que você está dizendo é mentira, ele não é a favor, não. E aí, o nome disso é reescrever a história. Porque a internet, ela tem uma coisa que é a eternização do print. Você diz, não, eu não disse isso, não. Aí aparece, mas aqui está printado, né? Está dito aqui. Eu não falei isso, não. Mas e esse vídeo aqui? Vocês estão compreendendo? Mas eles juram de pé juntos que não foi dito e que não foi feito. Porque a artimanha é mentir. É a mentira. Então, engana-se quem acha que o problema se chama Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Não, a guerra não está aí. A guerra é espiritual. Sabe o que é que eles estão fazendo, irmãos? Olha só. Ele diz assim, ó. A igreja está perdendo a batalha em alguns lugares. Aqui estamos tratando da igreja como instituição. A igreja como organização. Certo, irmãos? Nós não estamos tratando aqui da igreja como o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Porque essa nunca perdeu batalha. A igreja está perdendo em alguns lugares, porque não reconhece os inimigos contra quem está combatendo. As ideologias do mal continuarão impondo o modelo principal e a igreja somente fará pequenas adequações. Isso é fato.
Vocês já viram aquele pastor que disse que precisa atualizar a Bíblia? Não, não viram? Tem um grupo de pastores adotaram duas teologias. Pasmem, mas o nome é teologia. Duas teologias. Uma se chama teologia liberal e a outra se chama teologia da libertação. Como a teologia da libertação é uma teologia católica, de origem católica, então eles criaram a versão evangélica. A sigla é TMI, Teologia da Missão Integral. E o que é isso? Que teologia é essa? É uma teologia que transfere, agora eles fazem isso nas entrelinhas, não vão dizer isso com todas as letras para você não. Eles transferem o significado real do sacrifício de Cristo no Calvário, que é a salvação das nossas almas, para a correção das injustiças sociais. Porque Jesus foi um revolucionário e a igreja primitiva era comunista. Durma com essa. A TMI, ela faz isso. Se você ouvir um pastor da TMI falando, você chega a essa conclusão. Ele está reduzindo o significado da missão da igreja à correção das injustiças sociais. Abandonaram o Pacto de Lausanne lá no início, que, claro, teve uma influência de um outro teólogo, mas havia um apologista lá que não deixou passar, foi o Franz Schaeffer. O Pacto de Lausanne foi um documento produzido no final do Congresso Mundial de Evangelização, lá na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974. Quem organizou esse congresso foi o grande pregador batista norte-americano, Billy Graham, juntamente com o grande teólogo anglicano, John Stott. Dois nomes de peso. Foi o primeiro congresso mundial de evangelização. E haviam delegados de todos os países, representantes de todos os países evangélicos lá. No final do evento, eles redigiram um documento que ficou conhecido como o Pacto de Lausanne. E o lema do pacto, que era o resumo, a síntese do pacto, era o seguinte: o evangelho todo para o homem todo e para todo homem. É fácil de memorizar, né? O evangelho todo para o homem todo, para todo o homem. Quando ele diz o evangelho todo, ele está dizendo que é a Bíblia completa. Não fica nenhuma parte de fora. Quando ele diz para o homem todo, ele está falando para todas as necessidades do homem. Necessidades físicas, necessidades emocionais e cognitivas e necessidades espirituais. E quando ele diz para todo homem, aí ele diz, é porque é para todas as nações. Todos os povos são alcançados. Aí infiltrou-se a TMI. René Padilha era o nome. E a TMI, ela esquece essa parte do evangelho todo. Por quê? Porque qual é a missão da igreja para eles? A missão da igreja é fazer ação social. Porque a igreja não está fazendo ação social. Eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. Quando alguém vier falar com você que a igreja precisa fazer ação social porque ela está pecando nessa parte, você pode dizer tranquilamente para essa pessoa que isso é mentira. Se tem uma coisa que a igreja evangélica faz é ação social. A gente tem uma campanha aqui na nossa igreja, se chama Campanha do Quilo, não é? Você sabe quantas famílias na cidade de Natal são beneficiadas? Você tem ideia? Nenhuma ONG faz o que a igreja faz todo mês no culto de ceia. E você ainda quer dizer que não há ação social? Aí você diz assim, não, mas ela tinha que fazer mais. Olha, se ela tinha que fazer mais, esse mais significa mais do que pregar o evangelho ou menos? Vocês estão compreendendo?
Se for mais do que pregar o evangelho, então a missão principal da igreja não é ir por todo mundo e pregar o evangelho. É ir por todo mundo e fazer ação social. Você sabe qual é a organização que supera a igreja na restauração de dependentes químicos? Nenhuma. Você sabe qual é a ONG, a organização social, que supera a igreja na retirada do mundo da prostituição? Nenhuma. Você sabe qual é a Associação dos Alcoólicos Anônimos que liberta mais pessoas do vício do álcool do que a igreja? Nenhuma. Meyer Pilma, o grande teólogo judeu, ele disse, quando estava tratando da Bíblia, com os seus argumentos para a confiabilidade da Bíblia, ele disse, todas as evidências que se apresentam para verificar se esse livro é confiável, está posta aí e é válida. Mas existe uma evidência que é maior do que todas as outras. Aí diz, qual? É o poder de transformação e recuperação que esse livro faz. Porque quando você lê Machado de Assis, quando você lê Monteiro Lobato, quando você lê Jorge Amado, Castro Alves, etc., etc., Shakespeare, não é? Victor Hugo, quando você lê os grandes da literatura mundial, o máximo que você faz é dizer assim, que grande escritor, que livro bonito. Mas o livro não altera em nada a sua vida. Não muda. O alcoólatra continua alcoólatra lendo Machado de Assis. Mas eu duvido que continue lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, ele tem transformação, mudança de vida. Então a igreja tem que chegar com isso, irmãos. Qual é a nossa missão? A nossa missão é trazer o homem para a sua realidade espiritual. Você está distante de Deus e precisa ser resgatado. E quem resgata é o sacrifício de Cristo no Calvário. O apóstolo Paulo diz, palavra fiel é esta, que Jesus Cristo veio salvar o mundo, salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado pela paciência de todos vocês. Amém.